Eu, no lugar dele, eu só ia lá só pra ver o que o cara faz, só pra sentir a unção, cheirar lá a poeira do MDF, que deve ser diferente. Saber que é possível, né, chegar, né? Tipo... Exatamente, que é dentro daquilo que a gente falou, né? Se você não sabe que é possível estar com foco maior em lucro, porque uma empresa, ela nada mais é do que um caixa eletrônico que só tem que ter boca de saída. Quando você está colocando muito dinheiro na sua empresa, algo de errado. Não seria registrado, mas que eu poderia contribuir ali. Então fui para a área de vendas. Não tem o que fazer, vai para vendas, né? Na princípio você tem essa visão, né? De uma das 6ª maior empresas aí no mercado do mundo, né? Então lá fiquei 8 anos, né? Mais 8 anos lá, né? Trabalhei, cheguei... Quando eu entrei como analista, né? Mas sempre via a oportunidade. E cheguei a um cargo de gerência lá. Vendas, né? Eu tinha uma mãe que vendia tudo, cara. Minha mãe... A minha também. Vendia tudo, né? As duas até se conheceram uma vez. Eu lembro que elas até trocaram o catálogo. Queria vender uma pra outra, ver se pode. E o que acontece muitas vezes? Quando o processo é ruim, ele digitaliza um processo que é ruim. E aí ele tem problemas, os mesmos problemas, só que às vezes a dificuldade é que ele tem, que inclusive os problemas ele não sabe resolver de forma digital. Né? Mas não quer dizer que você precisa ser especialista em todas, né? Você pode delegar algumas. Então, primeiramente, precisa mudar o olhar para o contador, né? O seu contador não é o cara do imposto. A maioria dos que eu já convivi hoje, são centenas de empresas que eu já conheci a fundo, tem esse tipo de dificuldade. Não é incomum, né? Quando você entra num Reclame Aqui, empresas que desapareceram, que não estão... Complica demais se a gente falar, não, você precisa fazer por cento de custo, saber exatamente quanto tempo o cara demora para apertar um parafuso. E o outro fala, não, é material vezes 3. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do 0 ao 4.0. E hoje o papo, como sempre, é de muita qualidade. Estou aqui com meu grande amigo Jussivaldo, da Coletivos, uma empresa que presta serviço, que ele vai te contar aqui de consultorias em... auditorias, enfim, ele vai explicar um pouco melhor para você, mas eu quero que você entenda que hoje esse assunto é importantíssimo para você, empreendedor de qualquer área, mas principalmente na área da marcenaria, que é o nosso público aqui. Eu percebo muita dificuldade com esses assuntos. Às vezes, assuntos pouco discutidos, mas de formalização de negócio, às vezes a classificação do seu CNPJ. Não sei se a gente vai entrar nesse papo tão técnico, mas eu tenho certeza que os insights que o Jussivaldo traz aqui para nós vai te ajudar demais a como organizar a sua empresa, como você estar com foco maior em lucro. Porque uma empresa, ela nada mais é do que um caixa eletrônico que só tem que ter boca de saída. Quando você está colocando muito dinheiro na sua empresa, algo de errado tem aí. Então, quero apresentar aqui o Jussivaldo, é um grande amigo de longa data, muito longa data, né, Jussi? Exatamente. Se apresenta aí para a galera do podcast, por favor. Exatamente. Muito boa tarde, né? Gostaria de agradecer, Edson, o convite, né? Imagina, é um prazer pra gente receber aqui. Já tem uma longa data aí, né, de caminhada junto, né? A gente começou até mesmo na área, né? Tipo, diferente, mas cada um na sua área, mas mesmo tempo junto. Era solteiro ainda, nem menino eu tinha. Pois é, o cara tá com a disposição, né? Saiu na frente aí, né? E tá difícil alcançar o cara. Mas meu nome é Jussivaldo, sou falo da Coletivos, contabilidade, tá? Tenho aproximadamente aí mais de 17 anos de mercado. E hoje a gente gostaria de falar, né? Tipo, aqui um pouco mais
no que a contabilidade pode fazer diferença no seu negócio, né? Saindo da contabilidade tradicional e vindo mais para uma questão de performance, né? Uma 4.0 seria? Exatamente. Falando de 4.0, né? E nada melhor do que falar de performance. E hoje gostaria de contribuir também aqui com o canal hoje, tá bom? Bacana, Ju. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado. E vamos começar o papo aqui. Eu sempre tenho uma pergunta muito típica que eu faço, que é a principal. Aí você fica à vontade, você pode falar da sua vida pessoal, que eu gosto de conhecer a história, né? A sua história eu já conheço, mas provavelmente a pessoa que está aí do outro lado ainda não conheça. Sim. Conta pra gente, seu ponto zero até o seu 4.0 aí, como é que foi essa trajetória? O meu ponto zero, né, tipo, ele começou já lá na vontade, né, de trabalhar, né, aos 17 anos de idade, né, já precisava entrar no mercado de trabalho, estudar ao mesmo tempo, e aí, a primeira oportunidade que eu tive foi na área de vendas, né, porque eu não pude, né, entrar no mercado, né, já para completar 18 anos, não conseguia registro por conta da reservista, né? Uhum. Então, tive que fazer alguns serviços, né, tipo, que não seria registrado, mas que eu poderia contribuir ali. Então, fui para a área de vendas. Não tem o que fazer, vai para vendas, né? Na princípio, você tem essa visão, né? Pode ser até venda, né? Mas foi aí onde eu descobri que vendas é muito mais do que algo para quem não tem o que fazer e ingressar, né? A venda e provavelmente não foi nessa época aí, né? Exatamente, você vai contar pra gente. Exatamente. Levou-se um tempo para entender, né? Ao começo, né? Moleque, né? Então fui conhecer. Então trabalhei na venda direta, né? Tipo, porta a porta, né? Gostei, mas aí quando fiz os 18 fui para o mercado, né? De trabalho, de registro e tudo. E aí trabalhei, cresci em uma confecção. Dessa confecção fiz uns cursos de contabilidade, administração, gostei e falei, vou entrar nessa área, sou bom de números, sou bom de loja, essas coisas, vou para essa área. Então eu ingressei na faculdade. O primeiro aumento que eu tive na empresa foi entrei na faculdade. E aí gostei, fui tomando gosto. Daí da faculdade fui para auditoria. Da auditoria, né, comecei a ver muita coisa e fui ganhando conhecimento. Então, trabalhando nos diversos ramos de empresas. Da auditoria, passei por uma BPO, de uma das 6ª maior empresas aí no mercado do mundo, né? Então, lá fiquei 8 anos, né? Mais 8 anos lá, né? Trabalhei, cheguei... Quando eu entrei como analista, né? Mas sempre vi a oportunidade. E cheguei a um cargo de gerência lá dentro, né? Tipo, trabalhando diretamente com altos executivos. E aí foi onde eu vi, agora acho que tá na hora de voltar pra essência, né? Onde foi sempre a vontade de empreender. Sim. E aí já faz aí mais de 2 anos aí que eu saí da empresa e estou nesse... Fundou sua própria empresa. Exatamente, estou nesse ramo aí contribuindo aí. Assim como ajudei nas grandes empresas, hoje também estou trabalhando com as pequenas e médias empresas. Ah, que bom. E fala pra gente um pouquinho aí dessa história com vendas. Como é que você descobriu? Porque é natural, né? Hoje nós temos grandes influenciadores, né? Grandes pessoas do mercado que trazem uma visão autêntica, né? Do que é a venda. O que a princípio sempre foi algo de um escape, né? Você não tem o que fazer, vai virar vendedor. Porque vendedor e aquele monte de paradigma, né? Que muita gente tem até hoje, né? De que só vende quem nasceu com o dom de vender, né? Esse tipo de coisa. E quando você para estudar sobre o assunto, o primeiro ponto é que você descobre que é algo extremamente importante, né? Acho que o empreendedor que não descobriu isso ainda, provavelmente passa apuro todos os meses, né? Porque ele olha para tudo, menos para vendas, e aí é onde o problema está. Fala um pouquinho aí como é que foi isso para você, como é que você descobriu essa nova forma de trabalhar com vendas. Foi muito rápido, né? Como eu disse no início, né? Tipo, eu já tive ali um início ali, né? Tipo, o meu início foi na venda, né? Eu tinha uma mãe que vendia tudo, cara. Minha mãe... A minha também. Vendia tudo, né? As duas até se conheceram uma vez, eu lembro que elas até trocaram o catálogo. Queria vender uma pra outra, ver se pode. Duas empresárias natas, meu.
E ela sempre me incentivou nisso. Eu vi ela vendendo as coisas, né? Cara, tipo, meu, é fácil ali, né? Tipo, e a forma com que ela se conectava com o público dela, meu, tipo, fidelizava sempre. Então, eu sempre tive esse incentivo, né? Então, foi mais fácil. E a questão da venda, ela saiu desse... ao longo do tempo, ela veio ressignificando, né? Tipo, a visão que eu tinha, né? Porque ao tempo que eu estive, né, trabalhando diretamente no CLT, né? Tipo, trabalhando, né, em empresas... A gente sempre tem aquela sensação de vitória, né? Que é trabalhar no ar-condicionado, né? Tipo, não ter preocupação, tipo, não ter aquele... Precisar ligar, contatar para Tem alguém fazendo trabalho sujo, né? Exatamente. Tem alguém vendendo, eu não preciso fazer isso. E ao longo do tempo eu fui vendo, cara, eu preciso fazer isso. Né? Porque se eu quero ter a minha própria empresa, se eu quero um dia... estar à frente de um negócio, eu preciso voltar a essa essência. E aí foi onde foi mais fácil para voltar. E aí foi onde você foi ressignificando. Eu tenho hoje a parte digital, né, que facilita, mas ainda assim precisa desse contato humano, né? Esse é o diferencial do nosso negócio. Não é algo que o cliente vai falar com um robozinho lá ou agora com o chat GPT. A gente usa tudo isso a nosso favor. Nós temos o contato também. Nós desafiamos o chat GPT e utilizamos ele também na facilidade do negócio. Sim. E interessante que todo o processo, quando é ruim, né, a gente ajuda empresas também a estruturar o seu processo de produção, coisa desse tipo. E o que acontece muitas vezes? Quando o processo é ruim, ele digitaliza um processo que é ruim. E aí ele tem problemas, os mesmos problemas, só que às vezes a dificuldade é que ele tem... que inclusive os problemas ele não sabe resolver de forma digital. É a mesma coisa, é a venda. Né? A gente inclusive vai sair um episódio, quando você ver esse daqui já saiu, que a gente falou das redes sociais, né? Como as redes sociais elas possibilitam justamente a potencialização dessa venda. Mas quando a empresa não tem no seu core, né, que é o coração da empresa, não está voltado para vendas. O Flávio Augusto fala muito isso, que todas as pessoas da empresa têm que estar envolvidas no processo de venda, todas as pessoas têm que estar pensando em vendas. Quando isso não acontece, você tem um delay. Né? E aí, obviamente, a rede social não vai funcionar, porque o processo de venda dele é ruim. Né? Então, quando o processo de venda dele é ruim, obviamente, você vai ter um processo digital de vendas ruim, você não vai se conectar pouco, enfim. Exatamente. Como a gente estava falando aqui, grandes vendedoras, como a minha mãe também era uma grande vendedora, você vê o processo, é muito inato. Né? Onde ela chegava, ela se relacionava, passava 5 minutos, ela já estava pegando contato, já estava fazendo uma oferta e muitas vezes ela convertia, mas esse era o modelo que ela tinha de venda da época, né? E quando eu também me descobri tendo que vender na Promob, que software eu tinha que vender o software, né? Eu passei 2 anos ali no comercial, onde eu tive que realmente estudar, né? Tudo aquilo que eu via minha mãe fazendo, eu tive que descobrir, porque uma coisa que eu percebi também em relação a vendas é que a venda é diária. Se você para desse processo e você não é aquele inato, né, você enferruja também. Exatamente. Tem que ser uma coisa que é constante. Exato. É engraçado você falar agora dessa parte de você ser contínuo, né? Como eu falei, né? Nesse tempo que eu fiquei no mercado, né? Tipo, de trabalho aí, ganhando experiência, ganhando conhecimento, tudo, eu fiquei um pouco enferrujado na venda, né? E aí um dos primeiros clientes ali meu, né, tipo, nessa trajetória empreendedora, foi um pessoal da área de vendas. Uhum. E aí, tipo, eu comecei a participar para entender o negócio. A gente sempre gosta de entender o negócio para poder contribuir, né? Sim. Então a gente pensa no cliente sempre para contribuir. E aí comecei a participar, eu falei, nossa, esse pessoal aqui tá anos-luz à frente do que eu, né? Tipo, você ficou ali, tipo, parado no tempo. Sim. E aí eu precisei me ressignificar ali, né? Precisei buscar todo o conteúdo, toda a performance, toda a teoria lá de trás e aplicar na prática, né? Uhum. Então foi onde a gente, ao longo de...
Até hoje eu tenho contato com essa empresa, né? Até hoje a gente presta algum serviço para eles lá. Mas eu comecei a participar ativamente, de ir para campo, de ver o pessoal abordando lá, né? Tipo, no chão de fábrica mesmo, que a gente diz assim, né? Que eles atuam mais em rede de supermercados, essas coisas. Então fui pro dia a dia para ver a abordagem, né? E é uma venda direta, né? No caso. E foi ali onde eu fui desenferrujando, né? Uhum. Trazendo novamente aquele conhecimento de venda. Então por isso que é importante sempre você praticar, né? Tipo, colocar em prática, né? Não somente conhecer teoricamente, porque na prática às vezes começa a travar, né? Sim. E é interessante também, outra coisa que você falou e aconteceu comigo também, que é a questão de você estar em um lugar, né, que você sabe que tem ali uma trajetória de aprendizado e aí você às vezes até estende, né, por conta do aprendizado, né, a gente, para trazer uma bagagem maior, né, eu acho que tem um cara que fala que o salário, ele é uma ajuda de custo para você aprender, né? Então, quando você está ali recebendo aquele salário que você ainda está aprendendo, faz muito sentido você permanecer, né? E a partir do momento que você acha que esse aprendizado já está o suficiente, né? Aí é hora de ir para o campo, né? Exato. O problema é você atrasar essa hora de ir para o campo, mas assim como dá para adiantar também, né? Acho que é muito interessante aí para quem talvez tá pensando em uma jornada nova, né? E aí eu acho que até cabe aí um conselho, né? De repente, o que a pessoa precisa aí para... Como você se preparou para começar a empreender? Cara, na prática, empreendendo no negócio do outro, né? Aham. Aproveitei todas as oportunidades que eu tive para Mentalidade de dono, né? Mesmo não Exatamente. sendo dono. Exatamente. Inclusive nessa sexta maior empresa na área de BPO aí, né? Tipo, na área de prestação de serviços, né? De contabilidade, eu virei sócio lá, né? Uhum. Tipo, eu virei sócio para realmente ter essa cultura de dono. Mas eu sempre olhei, né? Mesmo antes disso, sempre olhei ali como, cara, eu preciso me comportar como dono do negócio do outro. Por quê? Risco zero. Uhum. Qual que é o risco que eu tenho? Não, de repente, tomar uma decisão e ser demitido. Mas é melhor Sim. ser demitido por tomar uma decisão do que ficar eternamente sem tomar decisão nenhuma e os outros tomando a decisão e você só fazendo parte daquilo. Sim. Você faz parte daquilo, mas você não tem ali participação nenhuma efetiva de tomada de decisão. Então eu sempre olhei para o negócio do outro como uma grande oportunidade de ter ali o meu negócio, né, gerenciar o meu negócio, ainda que não fosse meu, Sim. no CNPJ, Aham. né, mas depois quando eu virei sócio também aí, onde veio o maior desafio também. Então, a maior barreira que eu tive mais era a questão de gestão de pessoas, né? E Sim. aí, ao longo do tempo, passei-se um bom tempo aí sendo acompanhado através de RH, né? Tipo, de pessoas que me ajudaram nesse desenvolvimento. Então, e isso me ajudou também na área de vendas, porque você negocia com pessoas. Sim, exatamente. Fala, meu amigo marceneiro, meu amigo empreendedor, eu tenho uma notícia para você aqui. Eu já vasculhei o mercado todo e eu não acho um lugar, uma plataforma onde você consiga mais e mais adquirir conhecimento desse mercado. Então eu estou trazendo aqui para você hoje uma oportunidade, que é a Comunidade X. A minha comunidade, onde você vai aprender a projetar, você vai aprender a precificar o seu produto, você vai aprender a configurar a sua fábrica, trazer a mentalidade do 4.0, uma série de informações. E olha só, você assiste Netflix? Eu já larguei faz tempo. Mas se você não largou ainda, eu vou fazer o precinho da Netflix para você participar desse programa e para você, ao invés de perder tempo na Netflix, você vai investir tempo na sua empresa, o que vai levar ela para outro nível. Então, o QR Code está aqui. Você escaneia esse QR Code, você pode... O link também está na descrição desse vídeo e nós tivemos lá na comunidade. E ó, tem uma coisinha, 1 mês grátis para você usufruir, aproveitar. E se você não gostar, você pode cancelar e voltar para sua vida normalmente. Beleza? Escaneia aí, cai para dentro. Vamos lá, precinho de Netflix.
Só hoje. Jussi, e fala pra gente uma coisa, vamos entrar um pouquinho no conteúdo técnico aí, que eu acho que interessa aí os nossos amigos marceneiros e donos de indústrias. Eu vejo que nós temos uma grande parte que tem dificuldade com muitas questões relacionadas ao fisco, a como é que o cara tem que ser o enquadramento e tudo mais, né? Quais são os caminhos das pedras aí? Porque eu vejo que empresas, por exemplo, só dar um exemplo, do cara vai lá, o cara vende o produto pronto, né? Então a gente é uma indústria de transformação, então o cara compra uma matéria-prima, transforma isso num produto. E muitas vezes o produto, você chega lá, a nota do cara é vendido igual se ele fosse uma distribuidora, né? Não sei quantos metros de chapa, não sei. E isso a gente sabe que tem um impacto, né? Fiscal, de quantidade de imposto que ele vai pagar, enfim, uma série de coisas que inclusive o governo vem apertando um pouquinho o cerco. A gente sabe que demora um pouco, a gente tem uma legislação que está entrando, que é do bloco K, né? Que o cara precisa rastrear a mercadoria, né? Então essa mercadoria foi transformada no quê e vendido para onde, né? E qual o caminho das pedras aí para que esse empreendedor se prepare, muitas vezes, para não ter problemas com esse tipo de coisa aí? Primeiramente, ele precisa pensar diferente do que a maioria, né? Primeiramente, uma mentalidade diferente quando falar, né, da parte contábil ou da parte administrativa, né? Você precisa conhecer todo o seu negócio, né? Mas não quer dizer que você precisa ser especialista em todas, né? Você pode delegar algumas. Então, primeiramente, precisa mudar o olhar para o contador, né? O seu contador não é o cara do imposto. Não é o cara do imposto. É o cara que vai te ajudar a impulsionar o seu negócio. Sim. Esse é o olhar que você já começa na frente da maioria. Porque geralmente só procura contabilidade quando você quer um CNPJ, né? Quando o cliente pede uma nota fiscal. Aí o cara, tem que fazer um CNPJ. Aí ele liga para um contador e aí ele vai comparando os preços. Nossa, mas fulano cobrou X ali, por que você tá cobrando Y, né? Tipo, o que acontece aí? Primeiro entenda, né? Então, é engraçado que quando é ele que o cliente compara, ele sempre fica ofendido, né? Porque o meu serviço é diferente do outro, por que você está comparando? Mas ele se comporta da mesma forma quando alguém quer vender algo para ele, né? O empreendedor brasileiro assim. E aí ele faz o mesmo papel que o outro faz com ele, que ele fica bravo, ele faz com quem tá tentando vender, né? Exatamente. É a oportunidade. Fazem comigo, porque eu não vou fazer com o outro, né? E aí a gente precisa ter do outro lado, né? Sempre que você conseguir um serviço de contabilidade onde o foco é o preço, né? Tipo, no final você vai pagar muito mais para esse cara. Porque esse cara só vai te dar aquilo que você tá pedindo ali, que é o imposto. Exato. E a contabilidade, ela precisa ir além, né? Eu falo que a gente olha para a primeira linha, que é a receita, sem desconsiderar a última. Que é o lucro, que é o que vai entrar no bolso. Sim. do empresário. Então a gente considera essas duas. Nosso foco é na receita total. Receita, a gente precisa faturar. Empresa não sobrevive sem faturamento, né? Mas sem desconsiderar o lucro final. Ter receita somente para inflar, colocar lá, olha, faturei, né, tipo, mais de 500 mil, né, tipo aí, ou 1 milhão, né, cheguei no meu primeiro 1 milhão, mas quanto sobrou para você? Sim. Não, sobrou tudo, né? Tá lá, eu que distribuo. Tá bom, mas aí depois você precisa pagar funcionários, você precisa pagar os fornecedores, você precisa dar continuidade no seu negócio. Então a primeira coisa é mudança de mente, né? Você precisa mudar essa mentalidade de olhar para a contabilidade como um pagamento de imposto. Isso daí faz parte do pacote. Sim. Toda a parte estratégica. Então procure uma contabilidade que vai te ajudar estrategicamente, porque essa é a dor do seu negócio. Isso é o que te vai fazer sangrar no dia a dia, né? E é aí onde você vai precisar contar com parceiros que conheçam o seu negócio e que te ajude a sair dessas ciladas aí que você encontra no dia a dia. Exatamente. E eu, Jussi, fala uma coisa para mim. Há uma dificuldade imensa quando se fala de serviço, quando se fala de transformação. Tudo isso porque é tudo misto, né? Eu preciso pegar matéria-prima, aí eu tenho custo de máquina, eu tenho custo de funcionários,
eu tenho o custo administrativo, eu tenho uma série de coisas que eu preciso compor o meu preço. E aí é onde a maioria dos que estão nos assistindo, ou a maioria dos que eu já convivi, hoje são centenas de empresas que eu já conheci a fundo, tem esse tipo de dificuldade. Não é incomum, né? Quando você entra num Reclame Aqui, empresas que desapareceram, que não estão... Enfim, tudo, né, é recorrência de preço, falta de venda, o que a gente falou. E como é que o cara que está aí, ele acha uma receita, não existe receita mágica, a gente sabe disso, mas como é que esse cara acha uma receita onde ele tenha uma coisa simplificada e ao mesmo tempo exata, né? Porque são os dois, ou o cara complica demais, se a gente falar, não, você precisa fazer por cento de custo, saber exatamente quanto tempo o cara demora para apertar um parafuso, e o outro fala, não, é material vezes 3. Entendeu? Os dois extremos são esses. Exatamente. Como é que o cara acha essa receita aí para simplificar e ter algo que funciona? É ele ter, né, ao lado, né, como eu falei, parceiros que vão facilitar a vida dele nesse sentido, né? No ramo das pessoas que vendem, por exemplo, móveis planejados, vamos falar aí, né? Geralmente é uma receita que ela entra antes, né, da entrega, né? Que você tem um sinal ali, você fecha ali, né? E isso é um motivo de muita quebra. Exatamente. Por quê? Aí é onde você precisa ter um parceiro que vai te dar essa informação para que você, né, o tempo que você vai levar para poder entregar aquele móvel ali que você vendeu, no meio desse tempo, o fornecedor pode mudar o valor dele, pode ter reajuste, vem uma pandemia, né? Tipo, a gente teve uma pandemia aí que atrapalhou o ciclo de muita gente. Sim. Né? E muita gente teve que se reinventar. Então você precisa ter esse cronograma. Tem muita coisa que é previsível, né? E você colocando tudo A gente pode chamar isso do fluxo de caixa, não? Exatamente. Você precisa... Você ia chegar lá, né? Exatamente. Você pode programar isso, Dash, porque você vai trabalhar com um dinheiro que você não teve custo ainda. Mas qual que vai ser o seu custo ao longo desse tempo? Será que ele vai manter o mesmo custo do valor que você vendeu? Provavelmente não. Não, e o pior é que tem... Você já estava conversando com outro consultor de outra área e ele falando, cara, é um negócio assim, impressionante, porque o cara faz a gestão pela entrada, pelo caixa. Então, assim, o cara vende, e a gente está falando de cifras grandes, né? Hoje, a marcenaria aí convencional, um projeto mais ou menos é 100 mil reais, 100 e poucos mil. Aí esse cara cai o dinheiro na conta e ele fala, tô rico. Vou pra praia. Tô rico. Vou pra praia. Né? E aí, justamente, essa previsão que ele talvez não tenha. Né? Que aí você pode dar continuidade, mas que é o que vai fazer a diferença ele ter essa análise e a mentalidade que a gente falou, que é dele saber que aquela grana não é dele, né? Exatamente, ele precisa saber que dentro do mercado dele ele tem custo fixo e custo variável, né? E você precisa, ainda que seja fixo, você precisa acompanhar, porque ele é fixo, mas ele pode ter variação de reajuste ao longo do tempo até a sua entrega desse produto. Sim. Então você precisa programar isso e acompanhar. Então se você não tem um acompanhamento por projeto, né, e isso quem que faz? Mas eu preciso vender, né? Eu preciso fabricar, às vezes eu sou pequeno, estou começando agora, melhor ainda. Você está começando agora, você não tem muita demanda. Então dá para você delegar muitas coisas, começar da forma correta. Exatamente. E ir acompanhando. Então, por exemplo, o preço que você passou hoje não é o mesmo preço que você vai passar amanhã. Pode até ser, desde que você fez o cheque, né? Você checou se todas as coisas estão dentro do programado. Se você tem toda a matéria-prima, as variáveis estão ajustadas. Contrato, né? Exatamente. Porque assim, hoje você faz uma locação de um imóvel, o que respalda quem está te locando esse imóvel? De repente acontece uma loucura no mercado, o que respalda? São alguns índices indexados, né? Agora, por que você vai vender um apartamento para entregar o ano que vem, né, sem garantir nada? Mas o que eu percebo que acontece é a urgência.
como todo negócio, né? Exato. Você tem a urgência de pagar suas contas, pagar justamente pela falta, muitas vezes, desse plano, desse fluxo de caixa, o cara fica sem caixa, o que ele vai fazer? Vou vender, desconto lá nas alturas, e aí depois eu resolvo. Só que esse depois eu resolvo, no mês que vem acontece de novo. E no outro de novo, e no outro de novo. E o final disso a gente já conhece. Exatamente. De campo. E você nem tem um acompanhamento, né? De quanto que você já deu de desconto e de quanto já comeu da sua margem de lucro. Você nem tem um acompanhamento disso. Aí você tá achando que às vezes você pega um projeto que te deu uma margem, sei lá, de 30%, aí você fala, opa, tem um 30%. Não, mas e o outro projeto que você vendeu, que você reduziu também... a margem lá a 10%? Então, na verdade, você não tem 30%. A memória curta, né? Exatamente. Quem olha só pra entrada, esquece na hora de colocar o dinheiro no bolso. Né? Tipo... E outra coisa que fica muito evidente, né? É aqueles custos ocultos, né? Exato. Muita coisa, porque eu sou totalmente contra o controle financeiro, porque o controle financeiro já fala, né? Controle financeiro. Você vai ter ali um controle, é uma forma de você controlar e não sair daquilo, nem para mais e nem para menos, né? E a mentalidade do empreendedor tem que ser expansão, né? Independente de tudo que não avança, retrocede. Então, aquilo que você colocou, a meta, né? A meta não vai passar da meta. Vai ficar na meta. E o vendedor sempre vai reclamar da meta. Enfim, tudo isso é uma forma de controle. E aí, quando o cara realmente ele não tem nem o controle, mas também não checa nada, né? Eu costumo dizer, cara, faz uma auditoria, né? Nas consultorias a gente sempre fala, não dá para checar todos os projetos, mas faz uma auditoria a cada X tempo, a cada quantidade de projeto, pega um projeto significativo, faz uma auditoria do que aconteceu naquele projeto, né? O que você teve de custos além daquele projeto, faz um recap do seu processo. Exato, e para você que é pequeno, né? Você, não tenho dinheiro para uma auditoria, quanto que eu vou pagar numa auditoria? Chame seu contador, né? Tipo, chama ele para perto do seu negócio, faça uma reunião com eles, semanal, mensal, né? Nós temos alguns clientes que a gente acompanha semanal, toda semana, toda segunda-feira a gente acompanha. Por quê? Se a gente acompanha a primeira linha, que é da receita, toda segunda-feira a gente está acompanhando a receita. Porque nós precisamos, dentro do mês, fazer qualquer mudança para que volte a ter faturamento rentável, né? Eu não preciso esperar o mês terminar para depois a gente olhar a última linha lá e ver que a gente pagou para trabalhar. Não, durante o processo a gente, precisa reajustar, né? Precisa tomar uma outra decisão com relação a esse item. Vamos tirar esse item agora de cena. Vamos impulsionar outros que têm uma margem maior. Precisamos recuperar. Então, chame seu contador, né? Tipo, peça para que ele te explique como que está indo financeiramente a sua empresa. E garanta que é uma pessoa estratégica, né? Porque é muito importante. Assim como tem diversos tipos de profissional, vai ter aquele profissional também que só vai te falar suas obrigações e ponto, e acabou. Né? Hoje eu acho que não cabe mais, né, esse tipo de profissional. Mas também você trabalhar com a ferramenta certa, né? Porque às vezes você vai conseguir fazer. É o que eu costumo dizer, se você se esforçar, você vai conseguir fazer sozinho. Mas é a mesma coisa de você não saber carpir um lugar, ou você está carpindo um terreno e você precisa fazer um buraco. Se você for fazer esse buraco com a enxada, você vai demorar um tempo. Mas se você tiver uma ferramenta apropriada, uma picareta, um enxadão apropriado para você fazer esse buraco, vai ser muito mais rápido. E é aí onde o cara peca. Por quê? Não, eu vou conseguir, eu vou fazer. Só que às vezes o tempo que demanda dele parar para fazer aquela atividade que não é o que ele está habituado a fazer, vai levar o triplo. Muitas vezes ele vai deixar de lado, quando na verdade ele poderia contar com uma ajuda profissional. Isso cai sobre todo tipo de serviço, né? Exato. Porque é intangível, né? A gente fala que
é muito mais difícil, né, você prever aquilo que você está perdendo, né? O cara vai desenvolver uma estrutura, organizar. Pô, o cara poderia atingir um faturamento 2 vezes maior. Só que ele não vai sentir isso, porque não vai chegar até lá. Ele não vai conseguir mensurar, porque é simplesmente o que ele está perdendo. Exato. Se você olhar, principalmente para aquilo que você está pagando, né? Tipo, olhar, né? Tipo, para aquilo que você está pagando, você precisa pensar, o que isso traz de retorno para mim? Aonde que isso daqui não é um custo e sim um investimento? Né? Então, principalmente quando você usufrui de um conhecimento, né? E ali aquilo que você está pagando, ele ali se torna um impulsionador do seu negócio. Então, por exemplo, quando você chama uma pessoa que é experiente na área financeira, administrativa ou de pessoas, né? Às vezes você tem a dificuldade ali de turnover, né? Tipo, a rotatividade de pessoas. Chama um especialista na área. Cara, preciso reduzir aqui. E esteja disposto a também fazer o que esse especialista vai te orientar. Esse é o grande desafio. Não, mas aqui... E aí, nada muda se você não mudar o formato. Se você continuar fazendo as mesmas coisas, os mesmos processos, os mesmos problemas, vão se tornar um ciclo. Vai acontecer. Einstein que dizia, né? Que é tolice, né? Você fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes, né? Exatamente. E, Jussi, meia ou limitada? Aí vai depender da situação onde você se encontra, né? E aonde você quer chegar, tá? A minha orientação, se você vai empreender, se você vai ser empreendedor, vai pra cima. É limitada. Vamos faturar alto, vamos pensar limitada alto. Ilimitada, né? Exatamente. O intuito é levar essa sigla para o ilimitado, né? É limitada, né, juridicamente, né? Limita-se ao capital social, né? Sim. O MEI, ele é bom para você começar ali, né? Tipo, sentir ali, testar alguma coisa. Mas se você quer empreender mesmo, cara, já vai direto na limitada. Não tenha esse negócio de repente, no meio do ano, ter que mudar, sair do MEI para abrir um LTDA. E essa transformação é um pouco burocrática hoje aqui. Em São Paulo, né, facilitou bastante, né, a forma de transformação. Uhum. Mas, ainda assim, dá-se um trabalho ali, né? Tipo, para poder fazer essa transformação. Mas vai na limitada direto, cara. Quem quer ganhar o mundo não tem que ter limite, né? Simples nacional presumido. Aí é estratégico. Aí você precisa de estratégia, né? Por quê? Talvez no simples, né, você vai pagar mais, porque depende do seu custo. Depende do seu faturamento. Né? Tipo, o simples ele tem uma carga tributária menor. Né? Mas o presumido ele pode ser estratégico. Se sua margem de lucro é muito baixa, né? Tipo, ou é muito alta, na verdade, né? Talvez o presumido você precisa fazer umas contas aí, porque às vezes você toma, de repente nem o presumido, vai pro real. Porque o crédito que você vai tomar ali, né, nas transações, vai te dar capacidade de competição no mercado. É muito comum, né? A gente vê assim o cara com trocentos CNPJs, né? Tudo no simples. Aí joga uma venda para cá, outra venda para lá e vira um negócio inadministrável, né? O cara primeiro que não tem como. Primeiro que o cara não acha nenhum software que vai gerenciar um monte de coisa, né? O cara aí entra a nota por um lugar, aí tem que transferir para outro e imagina a quantidade de erros, né? Só que ainda há muito essa crença, né? De que, eu preciso baixar porque... aí entra naquela questão do controle, né? Você vai baixando tanto que o cara... Eu já ouvi empresários falando, não, eu não posso vender mais que isso, senão eu saio, eu desenquadro. Que é uma crença que realmente você não vai passar disso. Não vai. Não vai passar, porque Exatamente. você está crendo que é algo ruim, né? Assim como a gente pagar imposto, né? Óbvio, né? Isso aí vem desde da antiguidade, que foi uma forma de controle ali, pô, você tem que pagar imposto. Mas entre você pagar muito imposto e pagar pouco imposto... Uma boa gestão tributária vai te garantir aí que você vai pagar o que é de imposto devido.
Agora, se você fica nessa limitação, não posso sair do Simples Nacional, né? Tipo, por que você não pode sair? Né? A gente precisa ver se é uma questão estratégica, né? A gente tem, por exemplo, pessoas que vendem no marketplace, porque às vezes o Simples Nacional, dependendo do negócio dele, é competitivo, porque dentro ali do marketplace você está concorrendo com todo mundo ali, né? Tipo, tem ali um emaranhado de gente ali, né? E que tem gente que emite nota, tem outros que não emitem, e você precisa fazer o seu trabalhar dentro do seu negócio, fazendo o seu negócio crescer. Tem muita gente que entra ali, não dá 2 meses e já tá fora, né? E você quer escalar o seu negócio, então precisa analisar. É estratégico ter mais CNPJ? Me dá vantagem competitiva ter mais CNPJ? Então precisa ter essa análise. Agora, por exemplo, se você não tem controle nenhum, não é estratégico você ter muito CNPJ. Sim. Isso mostra o quanto você não tem controle. O quanto a sua empresa está comprometida ao crescimento. E tem aí uma receitinha que o cara poderia analisar, dele entender, pô, de repente você está aí no momento... X e já passou do tempo aí, sei lá, alguma diretriz assim pro cara acender a luzinha e falar, opa, eu preciso buscar uma orientação. Exato, O que você precisa ter, né, sempre, né, é determinar quais são as variáveis ali que te dá a possibilidade de escalar o seu negócio, de ter mais resultados, ter mais retorno disso. Não estou conseguindo. Tem um time aqui, né? Sei que eu posso chegar muito mais. Não estou conseguindo. Olha, de chamar um especialista, né? Eu até vou além. Na verdade, começa com esse especialista. Comece com ele, porque sua empresa vai crescer de uma forma estruturada. Você não vai esperar ter resultado para você depois pensar em como fazer. Quando você está muito atolado em muitas coisas, né, muitos afazeres, dificilmente você vai enxergar soluções. Vai conseguir parar, levantar a cabeça e tá ver comprometido. o que... porque essa é uma realidade, né, hoje do dono de marcenaria, pessoas... Porque eu costumo dizer que a marcenaria, elas são, principalmente quem produz, são 3 empresas em uma, né? E isso impacta no tributário, impacta inclusive nessa gestão. Porque o cara está produzindo, ele está cuidando de vendas e ele está cuidando da montagem, né? Se você pegar aí alguns modelos de negócio que temos no mercado, tem gente que só produz e vende para o cara que tá aqui na ponta só vendendo e que ainda terceiriza a montagem. E falando desse exemplo que você deu, né? Tipo, é engraçado, porque aqui o cara que produz e vende, ele tem várias áreas aí, né? Ele tem a área humana aí, né? Porque ele precisa garantir que os funcionários estejam lá comprometidos com a entrega. E aí, o que você faz quando o funcionário falta? Quando o feriado prolongado ali, ele estica um pouco mais ali e não aparece. O que você faz? E acontece demais. Segunda-feira. Aceita segunda-feira. Exatamente. O que você faz nisso? Né? Tipo, quando o funcionário vai, às vezes o cara faz corpo mole. Quando tem aquele bolinho ali, né? Tipo, o pessoal começa a conspirar contra e você quer remar pro norte e o pessoal tira o pé. Como que você faz? Demite todo mundo? Aí você não aguenta, né? Quem que vai... Depois você vai reorganizar o time? É difícil. Precisa ter o cara de venda lá, que aí o cara de venda olha pra você e fala, não, seus preços não estão competitivos, tá difícil. O cara coloca desculpa, né? Ele não busca solução, coloca desculpa. Ou, por exemplo, diga que o mercado tá saturado. O mercado tá saturado? Não existe mercado saturado para quem é vendedor, cara. Para quem tem a venda na veia, não existe mercado saturado. Existe... Alguém está comprando. Exatamente. Eu vou achar quem está disposto a comprar. Pronto, você que está oferecendo pro lead errado. Você precisa qualificar os seus leads, né? E se você também não tem lucro, às vezes você paga para trabalhar. Então, se você não tem o acompanhamento semanal, né, o acompanhamento quinzenal, mensal, né, se você não tem acompanhamento nenhum, você tá num barco à deriva. Qualquer lugar que você chegar, tá bom. Sim. Inclusive, essa questão, né, de você não saber... você simplesmente não sabe que existe. Então, dificilmente você vai conseguir tomar uma ação naquilo, né? E é muito, muito comum mesmo. Por quê?
Eu fiz até... Vocês devem estar vendo aqui, passando algumas orientações aqui, e eu criei o 4.0 Flix. E ali são algumas aulas que a gente fala do mercado ali, e é interessante porque, assim, eu realmente acredito que existe um lado obscuro no mercado, que são o quê? Grandes empresas que se estruturaram, ensinaram muito o mercado a trabalhar, só que, assim, se o cara não entra dentro daquela realidade, ele não consegue entender como ela funciona. E o cara ficar de fora, olhando e falando, funciona assim, tentando fazer a engenharia reversa, ele vai errar demais, ele vai fazer um monte de coisa que não deveria, que o cara já superou, né? E por quê? Muitas vezes ele não imagina como é. Né? E aí entra onde a gente está falando. Pô, se você não tem uma orientação, né? Igual quantas empresas grandes você já atendeu nessa sua experiência e viu erros que os caras cometiam, que talvez vai ser o mesmo que o cara vai cometer, que você poderia falar para ele, não vai por esse caminho. Né? Mas eu acho que uma das dificuldades que existem, e isso é cultural no Brasil, não estamos falando de empresa, mas primeiro, o desconhecido a gente critica. Primeira coisa, que é aquilo que você não desconhece, é ruim, é não sei o quê, que é igual a inteligência artificial. Ninguém sabe o que é, como é que funciona. Então, o primeiro ponto é criticar. Né? O segundo ponto é você querer se afastar. E o outro ponto é que você não valoriza, talvez, quem está trazendo aquela bagagem, né? Justamente por causa desses dois primeiros. Né? Então, a mentalidade é o que realmente vai mudar. E é isso que a gente, inclusive, está fazendo aqui. Né? Tentando trazer algumas informações, algumas pessoas aqui para te trazer uma nova mentalidade. Né? E eu acho que isso é muito precioso. Inclusive, já deixa o seu like aí, se esse conteúdo está te ajudando. Compartilha. Porque, sabe, José, eu vejo que muita coisa se propaga hoje na internet muito fácil. Mas é sempre coisa ruim, né? Coisa que não tem relevância. E muitas vezes o cara tem dificuldade de parar e ver um conteúdo mais denso, um conteúdo que traz informação, né? É engraçado essa evolução que a gente tem. É que antigamente, né, na nossa época aí, né, tipo, a gente não tinha informação em alguns casos, né? Era difícil fazer um trabalho da escola lá, né? Você tinha que ir na biblioteca. Era biblioteca, nossa. Tem que ir na biblioteca, né? Você não tinha ferramentas, né, para buscar. Hoje a gente tá num cenário diferente. Hoje a gente tem muita informação. E aí o que a gente precisa? Acompanhar essa transformação, né? Onde a gente precisa utilizar essas facilidades que a gente tem, e aí agora a gente precisa também filtrar. Exato, fazer uma curadoria, né? Exatamente. E essa curadoria custa muito. Exatamente, porque o que tem de pessoas às vezes que fala qualquer coisa na internet, aí tipo, por exemplo, você tá lá, né, começando o seu dia, de repente seu cliente te liga, olha, recebi agora uma informação aqui, participei de um treinamento, o cara falou isso, que eu posso, né, fazer isso, ir pro lucro real, sair do Simples Nacional e ir pro lucro real, porque vai ser mais fácil, eu vou ganhar crédito aqui. Beleza, né? Isso é verdade, você ganha crédito no lucro real. Mas por que a gente não vai fazer isso? Não, mas vamos olhar aqui o seu negócio. Beleza, você vai ganhar aqui, mas você vai perder em outros. Sim. No final, você vai estar pagando mais imposto. É mais custo para você. É perda de mercado. Se você vende numa plataforma digital aí, num marketplace, que leva... Se você trabalhar muito bem, ele vai te levar aí no mínimo aí uns 30%. Você tem que trabalhar muito bem. Muito bem. Você tem que ter auxílio de muita gente ali para que você possa pagar só 30%. Porque dependendo da sua administração, você vai lá para as 40%. Né? Sim. Tipo, no final, você vai estar trabalhando, né? Todo mundo vai estar lucrando. Seus fornecedores estão lucrando, todo mundo tá... Menos você. Menos você. E isso é o que a gente mais vê acontecer. Na verdade, existe uma prática, né, muito comum. O pessoal vai lá, tem uma dificuldade, em vez dele mexer no processo, tudo que ele acha que é caro, o que ele faz? Ele pega e fala, não, agora eu vou contratar um cara terceirizado, geralmente marceneiro, aí o cara vai pagar 20%,
30% para esse cara, sem que o cara emita uma nota para ele. Já começou aí, então ele tá pagando imposto por ele e pelo cara. Começa por aí. O cara tá levando 30% que muito... Eu já truquei. Quem tira isso daí de lucro, pode me mandar aí o que você quiser aí, comprovando que a gente conversa. Não tira. E o cara tá tirando livre para usar a estrutura do cara, para fazer tudo que precisa, porque ele não consegue dar conta. E aí quando você oferta um outro caminho para ele, ele acha, não, mas tá caro. Vou gastar dinheiro demais para fazer isso. Esse é o grande desafio, né? O preciosismo, né? Quanto a pessoa tá apegada àquela, tipo, ao tempo, às vezes, até das vacas gordas, né? Tipo, ele tá as vacas já tão magras, ressecadas lá, mas o cara ainda... Já se foi, né? Já tá foi toda a gordura que tinha. Exatamente. Tá apegado àquele tempo ainda. Então, na área empresarial, você precisa ser muito rápido, né? Pra, de repente, ter que mudar. Aquilo que antes... Um 360 ali, opa, peraí, o que deu certo ontem talvez não é o que vai dar certo hoje, a gente precisa estar ligado no mercado, porque a gente está competindo com todo mundo, tanto com a pessoa que é formal quanto que é o informal. Às vezes até com um aplicativo. Exato. Uma coisa que você nem consegue... o cara virou um concorrente sem você nem imaginar como é que funciona. Inclusive, a gente já trouxe algumas pessoas aqui voltadas ao ecossistema de inovação, de startups, né? E é muito comum, né, nesse ecossistema se falar de pivotagem, né? Então, o que antigamente o cara fazia um planejamento estratégico de 6 meses, 1 ano, 5 anos, hoje isso é impensável, né? É completamente... Porque o mercado muda... Assim, então imagina o cara traçar um planejamento para ele rever esse planejamento o ano que vem, talvez já nem esteja lá para contar a história, né? Então esse dinamismo faz com que você aí tenha que de repente pensar maneiras de agilizar isso e estar mais seguro, porque talvez esse mercado, o mercado de marcenaria, ele dá uma colherzinha de chá, eu diria, para muita gente, porque a cultura ainda é um pouco menos evoluída. Mas só que assim, você vê empresas hypando, né? O cara quando tem ali um grande exemplo, eu nem gosto de ficar falando, que é muito comum, é muito conhecida no mercado, mas a Léo Sob Medida, por exemplo, eu participei lá do processo inicial, onde os caras estavam estruturando, hoje faz parte do grupo Léo, mas você vê gente com uma grande dificuldade e caras que saem assim do zero para faturar múltiplos milhões em 1 ano, 2, né? E o cara falando, como você falou, o cara olha e fala, o mercado tá saturado. Por quê? Às vezes o cara não é alto padrão ainda, mas quer vender só pro alto padrão, o cara se posiciona errado. E essa troca, esse network que a gente proporciona, né? De visão, é o contador que ele não atende só o moveleiro, ele atende uma outra indústria, ele traz uma ideia de lá. Essa cultura da troca, muitas vezes, ela não é tão bem valorizada e, na verdade, o cara deixa de aproveitar oportunidades. Quando a gente fazia a venda do software, a gente sempre oferecia, cara, vou te levar numa fábrica grande. Quantas vezes o cara não quer? Cara, eu só queria... Eu no lugar dele, eu só ia lá só pra ver o que o cara faz, só pra sentir a unção, cheirar lá a poeira do MDF, que deve ser diferente. Saber que é possível, né, chegar, né? Tipo... Exatamente, que é dentro daquilo que a gente falou, né? Se você não sabe o que é possível, se você não sabe quem atingiu os resultados ainda, você nunca vai deslumbrar aquilo. Exatamente, né? E às vezes a pessoa olha, né, tipo, e faz uma complexidade do negócio. E às vezes, né, tipo, esse cara que é grande, né, ele começou como você, pequeno também, né? Ele passou pelas mesmas dores que você. Então ali o que você pode tirar um aprendizado para que você um dia possa ser grande. Todo grande um dia foi pequeno. A não ser os herdeiros, né? Exatamente. Quando o cara é herdeiro, mas mesmo assim, mesmo sendo herdeiro,
ele precisa construir algo para que ele saia da sombra do pai, né? Tipo, que ele construa possa dar continuidade, né? A continuidade também é um desafio também para quem pega. Então eu sempre falo, né? Tipo, só começa grande quem é herdeiro, né? Tipo, todos os outros ele precisou iniciar, ele precisou passar pelos desafios, né? E tem muito a ensinar para quem é pequeno. E até bom que você falou disso, porque eu vejo uma dificuldade realmente, em todo lugar tem essa dificuldade, tá? Você encontrar um Abílio Diniz, né, que assumiu uma empresa da família e fez ela potencializar, coisas desse tipo, é muito raro. Mas eu vejo que a marcenaria, ela, dada a complexidade dos processos e a exigência da mão de obra do dono, do marceneiro, que essa é uma forma já antiga de se trabalhar, existe muito isso, porque eu sempre tenho essa curiosidade e eu pergunto para os empreendedores, e seu filho faz o quê? Ah, meu filho está estudando veterinária, meu filho está estudando não sei o quê. Nada contra isso. Mas o que eu percebo existe uma repulsa. Tipo, cara, isso é tão difícil, eu vi meu pai passar tanta dificuldade que eu não quero, né? E aí, só que hoje já existem processos, né, que vão trazer essa facilidade, de repente até disso, né? Que é o cara passar o processo, porque o cara não precisa mais saber os pormenores da profissão. Né? Ele só com uma questão, um apoio à gestão, isso facilita. E é muitas vezes o que o empresário não enxerga, né? Porque quando eu falo que o cara, se o problema é só dinheiro, né? Tem um senso, tá se criando um senso, né? De que o muito mais fácil é eu chegar e comprar um produto pronto e entregar para o meu cliente que eu estou ganhando dinheiro do mesmo jeito. É uma estratégia. Porém, não é a única estratégia, que é o que eu costumo dizer. O que você quer fazer com a sua empresa? Você quer criar uma empresa notável? Você quer criar uma empresa que tem brand, que tem marca, que é valorizada no mercado? Então, para pensar as empresas que têm esse perfil. Você vai ver que todas elas, o produto é próprio. Você vai ver que todas elas construíram uma marca em cima desse produto. Então, assim, se o seu objetivo não for esse, ótimo, tá com o pau, vai lá, faz só a parte de venda, ganha dinheiro, põe no bolso. Agora, se você está querendo ser notado, às vezes o cara já começou a trilhar esse caminho, né? E aí o cara olha e fala assim, mas o fulano ali na esquina consegue comprar, entrega a mesma coisa que eu. Né? Já começa por aí, porque ele não vai se vender diferente do fulano. Eu acho que tá aí o grande diferencial, né, Edson? Você apontou bem legal, né? Se o cara quer só ganhar dinheiro, né? Tipo, e o que a gente tá falando aqui é que você precisa ir além disso. O ganhar dinheiro vai ser a consequência disso. Se esse é o objetivo, né, em qualquer momento de baixa, você desiste. Exatamente. Você passa para outro, né? Tipo, vai para um outro negócio. Mas quando você tem propósitos bem definidos, né, que você vai além dos recursos, o recurso ele só vai me bonificar pelo processo que eu tenho. Sim. E o grande diferencial é processo. Se você tem um processo bem definido, né, se você conhece bem o seu negócio, os desafios eles sempre vão existir, tá? Sempre vão existir, seja do mercado, seja interno, né? Mas a forma com que você lida com a situação é o que motiva outros. E até mesmo, como você falou, né? Filhos que às vezes não seguem, né, a profissão ou não dá continuidade ao negócio que o pai criou, que sofreu ali e tudo mais. Mas talvez isso... Que vai sofrer também no mercado muitas vezes. A continuidade, quem que é aquele fulano lá? O filho do Abílio Diniz, o filho do Flávio Augusto, mas os caras têm ver ali conteúdo, ele teve informação, ele se desenvolveu ali, então o cara vai mostrar para que veio. Sim. E ele dá continuidade, é um desafio também. Todos eles têm um desafio. Mas a grande questão é a forma com que você está fazendo o seu negócio, sem processo, né, se desgastando, né, trabalhando muito e não tendo resultado e tudo mais, passa para o seu filho o quê? Opa, isso não é uma profissão que eu devo seguir, eu quero resultado, eu quero qualidade de vida. Né? Lá em casa eu até desapego um pouco de dar a continuidade, porque eu quero que as minhas filhas, né, elas tenham o protagonismo dela. Uhum. Assim como eu quero ter o meu, eu estou construindo o meu,
né, meu protagonismo, né, na área, né? Tipo, eu gosto disso, eu vou além disso. Minha questão é pessoas, minha questão é poder ajudar, né, tipo, pessoas a poder se desenvolver e tudo mais. Sim. E as dificuldades que eu encontro nisso, né, tipo, não me faz desistir. Por quê? Eu estou acima, né? Tipo, minha perspectiva não está no retorno financeiro. O retorno financeiro só vai me validar e dizer, opa, você está no caminho certo. Pode continuar investindo. O CPF é maior do que o CNPJ, né? Exatamente, exatamente. Então, quero que minhas filhas tenham o protagonismo delas. Eu não quero que elas vivem na sombra. Mas se elas der continuidade, eu sempre tento passar de uma forma mais leve. Minha esposa acha que é tudo fácil o que eu faço lá. Por quê? Eu faço me divertindo. Eu não vejo limites ali dentro das coisas que eu faço. Eu vou pra cima e faço acontecer. Ah, mas como você conseguiu? Cara, tá aqui. A expertise do negócio. Eu tenho um processo. Eu sei como seguir as coisas. E não desisto frente ao desafio. Justamente o processo faz com que aquilo... É até difícil muitas vezes de você ensinar, né? Porque você olha e fala, mas é tão simples, como assim você tá com essa dificuldade, né? E aí o processo, para quem faz, né? E aí eu acho que aí tá o ganho, né? De quem tá comprando. Porque no final do dia, todo mundo tá comprando tempo e facilidade, né? Seja o tempo de prosperar, né? Talvez o resultado que você chegaria em 10 anos, com as pessoas certas você chega em 2, em 5, em 3, em 1, né? Exatamente. Então você saber exatamente custear, né? Aquilo quanto que vale o seu tempo e principalmente, né? Entra numa esfera muito de quem é você para depois o que você faz, né? Porque a pessoa que tiver justamente nessa visão do dinheiro, ela não quer dividir, né? Ela acha que uma pessoa que vai ajudar, ela tá levando mais do que entregando. Então, é mentalidade. Eu ouvi uma frase que assim, que foi sensacional, né? Quando eu assisti eu assisti esse podcast, né? Que ele falou o seguinte, né? Tipo, as pessoas, ela mencionou, né? Tipo, que antes de tirar valor, gere valor, né? Tipo, como que você gera valor, né? Quando você compartilha conhecimento, como você traz pra perto, peraí, olha, tinha um problema que não tem nada a ver, né? Tipo, a minha prestação de serviço, ela não pode estar limitada somente ao contrato. Não, vou fazer isso e isso, isso. Tudo que eu... Não, mas tem coisas que às vezes você precisa gerar um valor. Opa, peraí, eu conheço isso, né? Vamos fazer junto aqui? Você quer uma ajuda? Ó, vai por esse caminho porque isso vai te levar a tal lugar. Então, antes de você querer tirar valor, gere valor, né? Faça-se conhecido, seja uma pessoa que esteja à disposição para ajudar, né? Porque quando você ensina, você também aprende com a... E muito mais, né? Muito mais, porque você começa a entender a ótica daquela pessoa. Então você já sabe que todo mundo que tiver aquela ótica, você já sabe como fazer para ajudar aquela pessoa. Então você aprendeu ao mesmo tempo. Exatamente. E se a gente tivesse aí, Jussi, já caminhando para o final... 3 coisas que o empreendedor não pode tirar o olho, principalmente voltado aí à área contábil, enfim, nessa alta gestão, né? Diria que é uma alta gestão. 3 coisas que ele não pode tirar o olho e, de repente, um hackzinho que você pode deixar aí para o cara fazer, que vai otimizar tempo e otimizar os resultados dele. Primeira coisa, o coração de qualquer negócio é o processo. Você precisa ter os seus processos bem definidos. Você precisa conhecer todo o teu negócio, saber como que ele funciona, tá? E você não pode tirar o olho das pessoas e do resultado. Você precisa fazer com que tudo isso venha convergir. O resultado lá no final, com certeza, se todo o teu processo, todo o seu faturamento, todas as pessoas que estão envolvidas dentro do seu processo estão cooperando para aquilo, é certeza de resultado, tá? Como é que ele acompanha esse resultado? Através de parceiros. Dentro do dia a dia, é muita coisa. Se você for olhar para querer abraçar tudo, você não vai fazer nada. Mas se você contar com parceiros, com pessoas que estão no mesmo foco que você, que estão comprometidas com aquela causa, com aqueles valores, certeza de sucesso. E aí você gasta seu tempo para trazer o resultado. Exato. Não acompanhar o resultado. Exatamente. Esse é o grande desafio.
Porque quando você fica só acompanhando, você vai ficar lá no final do mês sempre olhando lá, né? Tipo, pô, esse mês não foi bom, o mercado tá ruim, né? Tá ruim. Mas por que você não olhou esse resultado lá no dia 10, lá no dia 5, né? Por que você não vê acompanhando? Chega no dia 25, o cara descobre Exatamente. que não bateu a meta. Exato. E nem vai bater. E nem vai bater, né? O que eu preciso estimular? De repente eu preciso, gente, o que tá acontecendo? Qual que é a dificuldade que tá tendo? Alguém precisa ter um olhar diferente daqueles que estão envolvidos na operação, né? Então você precisa dominar todo o teu processo. Muito bom, muito bom. Eu acho que a gente conseguiu evoluir bastante. É como eu falo com todo mundo, né? Eu acho que é pouco tempo para muito assunto, né? Mas eu creio que aqui você já conseguiu extrair vários insights. Eu extraí vários. Espero que você tenha extraído aí também. E a gente vai ficando por aqui, então deixa o seu like aí. Compartilha, não esquece de seguir o canal. Muita gente que se conecta ao canal não se inscreva, então faça isso, se inscreva para que você receba